Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar ao teu coração palavras que transformam. Estava aqui no meu momento de devocional com Deus e o Espírito Santo, ele ministrou o meu coração, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o que o Espírito Santo está a ministrar ao meu coração é o que o encontro com Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, amados, para confessar os nossos pecados, primeiramente nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecador. Nós precisamos reconhecer o que nós estamos vivendo, praticando, fazendo, que são pecados diante do Senhor, que estão contra os princípios da palavra de Deus. E louvado seja Deus que o Espírito Santo, ele nos leva a reconhecer essa condição. E a partir do momento que o Espírito Santo nos leva a reconhecer os nossos pecados, a partir do momento que o Espírito Santo nos coloca diante da glória de Deus, diante da santidade de Deus e nos faz reconhecer a nossa condição de pecador, ele nos dá a oportunidade de, além de reconhecer os nossos pecados, de confessarmos os nossos pecados. E a Bíblia diz que a partir do momento que confessamos os nossos pecados, ele é fiel, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou seja, reconhecer a nossa condição de pecador, confessar os nossos pecados diante do Senhor, nos dá a oportunidade de ter esse encontro com Deus, e o encontro com Deus nos leva a ser perdoados dos nossos pecados e ter a nossa vida purificada, transformada por Deus. É isso que o encontro com Deus faz, nos transforma, nos purifica, nos dá a oportunidade de estar na presença gloriosa de Deus, diante da tua santidade. Aí o Senhor me fez lembrar de Isaías. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Ele teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada. No livro de Isaías, capítulo 6, verso 1 a 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, é Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, amados. Isaías, ele foi conduzido através de uma visão a contemplar a glória de Deus. Quem você acha, amados, que conduziu Isaías àquele lugar de encontro com Deus? O próprio Deus. Deus já havia marcado o encontro com Isaías. E Isaías, então, ele foi conduzido a ter uma visão. E nessa visão, Isaías teve a oportunidade de contemplar a glória de Deus. Isaías, então, ele descreve
o que ele via naquela visão. No verso 1 ao 4, ali a glória de Deus é revelada para Isaías. Isaías começa a descrever toda a glória de Deus que ele via. Quando Isaías teve a oportunidade de ter aquele encontro com Deus, quando Deus deu a ele a oportunidade, abriu os olhos espirituais de Isaías para que ele pudesse contemplar aquela visão, Deus estava dando a Isaías a oportunidade de contemplar a glória de Deus. Deus estava se revelando a Isaías. Vê o que o encontro com Deus é capaz de fazer? O encontro com Deus faz com que a glória de Deus seja revelada a nós. Então Deus, ele está te chamando a ter um encontro com ele. Deus está dando a você a oportunidade de ser conduzido pelo Espírito Santo todos os dias a ter esse encontro, onde nesse encontro Deus quer se revelar a você, Deus quer se revelar a mim. Amados, Deus, ele deseja ter esse encontro todos os dias conosco, porque todos os dias o Senhor quer se revelar a nós, ele quer mostrar a cada um de nós quem é ele diante de nós, o que ele pode fazer. Deus quer mostrar a grandeza dele. Amados, olha que privilégio. Isso é o que o encontro com Deus faz a glória dele se revelada a nós, seres tão pequenos, frágeis. O encontro com Deus, amados, foi capaz de fazer Isaías reconhecer quem ele era. No verso 5, Isaías começa a falar: ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, ao se encontrar diante da glória de Deus, ao poder contemplar quem era Deus, um pouco da grandeza de Deus, onde ali Deus se revela um pouco para Isaías. Isaías primeiro, ele contempla a glória de Deus, ele tem a oportunidade de reconhecer a grandeza de Deus, e ao mesmo tempo que Isaías reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece quem ele era diante do Senhor. E quem ele era? Um homem pecador, um homem que não merecia sequer estar diante daquela presença gloriosa. Isaías reconhece. Ele se reconhece como um homem pecador diante da santidade de Deus. Ele se reconhece como um homem que não merecia nem estar na presença de Deus, diante da glória de Deus. Veja o que o Espírito Santo faz, amados. O Espírito Santo, ele nos leva a reconhecer quem somos, a reconhecer nossos erros. Ele nos leva ao encontro capaz de nos transformar. O Espírito Santo, ele quer te conduzir, quer me conduzir. O Espírito Santo, ele quer todos os dias nos levar a este lugar onde nós temos a oportunidade de ali reconhecer quão falhos somos, reconhecer, amados, nossos erros. Ele quer nos levar a esse encontro com Deus, esse encontro capaz de nos transformar, de nos purificar, de mudar a nossa história. O encontro com Deus gera transformação. O encontro com Deus muda a direção da nossa história. O encontro com Deus faz com que nunca mais sejamos os mesmos. Você entende? Deus conhece nossas falhas, Deus conhece nossos erros, Deus conhece nossos pecados e Deus não se importa com nada disso. Sabe com que Deus se importa? Deus quer saber o que seremos a partir de um encontro com Ele. Amados, Deus, Ele sabia quem eu era antes de me chamar pela primeira vez a ter um encontro com Ele. Deus também sabia quem era você. Deus conhecia cada pecado, cada defeito seu. Deus sabia de tudo isso. E Deus não levou em consideração quem você era. Porque Deus, quando olhou para você, quando Deus olhou para mim, a única coisa que Deus queria saber é o que nós poderíamos ser a partir de um encontro com Ele. Glória a Deus por isso. Ele sabe o que nós podemos ser nele. Por isso que Deus acredita tanto em você. Por isso que Deus acredita tanto em mim. Por isso que Deus nos quer, amados, diante da presença dele. Porque Ele sabe o que nós podemos ser nele. Ele sabe o que nós podemos ser na presença dele. Ele sabe o que nós podemos ser transformados a partir desse encontro constante com a presença dele. Isaías viveu isso. Quem era Isaías?
Antes desse encontro, o próprio Isaías fala, um homem impuro, um homem pecador, um homem de lábios impuros, um homem que acreditava que ia até perecer por ter tido um encontro com a glória de Deus. Isaías era este homem pecador que reconheceu a sua condição diante da glória de Deus, mas quem Isaías se tornou? Após o encontro com Deus, é isso que Deus está dizendo comigo e com você. Quem é você? Quem era você? Hoje não importa quem era você, hoje importa é quem você se tornou após o encontro com Deus, ou quem você quer se tornar ao teu encontro com Deus. Amados, o encontro com Deus pode nos transformar. Isaías reconheceu seus pecados e Deus o purificou. E nós, será que nós estamos reconhecendo a nossa condição? Será que nós estamos confessando os nossos pecados diante do Senhor? Ou eles estão sendo encobertos diante de Deus como se pudéssemos esconder alguma coisa de Deus? Amados, para Isaías viver o que Deus tinha para ele, para Isaías ter a sua vida transformada e mudada, primeiro Isaías reconhece e confessa seu pecado. Primeiro reconheceu quem ele era, depois confessou seu pecado diante da glória de Deus. Aí então, após ele reconhecer e confessar o seu pecado, acontece a purificação e a transformação na vida de Isaías. Olha o que a presença da glória de Deus nos dá a oportunidade. Hoje, a presença da glória de Deus está aí com você. A presença da glória de Deus está aqui comigo. E a presença dessa glória nos dá a oportunidade de reconhecer quem somos, de reconhecer nossas falhas, nossos erros e de confessar diante dele os nossos pecados. E a partir do momento, amados, que tomarmos essa atitude, reconhecendo quem somos, confessando o nosso pecado, confessando o quão dependentes somos dele, aí o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu amor, irá nos purificar e nos transformar. Aí nós veremos o que seremos a partir do encontro com essa glória. Amados, o encontro com a glória de Deus, o encontro com a presença de Deus nos torna sensíveis à sua voz. Após Isaías contemplar a glória de Deus, após Isaías diante da santidade de Deus reconhecer quem ele era, confessar, após Isaías ser tocado pelo anjo, porque o anjo veio, após Isaías reconhecer suas falhas, o anjo veio, tocou aonde Isaías reconhecia seu pecado. Sou um homem de impuros lábios. O anjo veio, tocou nos lábios de Isaías, purificou Isaías, transformou a vida de Isaías. E após Isaías ter sua vida transformada pelo encontro com Deus, ele tornou sensível à voz de Deus. Porque no verso 8 diz, depois disso, ou seja, depois que eu vi a glória de Deus, depois que eu reconheci quem eu era diante de Deus, depois que eu confessei os meus pecados, depois que eu fui tocado pela glória de Deus e transformado pela glória de Deus, depois disso, verso 8, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Um encontro com Deus nos torna sensíveis à voz de Deus. Ele ouve, Isaías ouve a voz de Deus e compreende o seu chamado e se dispõe a Deus. Ele ouviu Deus, quem enviarei? Ele se colocou à disposição, eis-me aqui, reconhecendo o seu chamado. E ele diz, envia-me a mim, ou seja, eu estou disposto, Deus, a fazer a sua vontade. Isaías então foi levantado como um grande profeta de Deus, a anunciar o reino de Deus, aonde Deus o enviava. Você entende? Deus, ele quer que você ouça, que você tenha ouvido sensível à voz do Senhor. Deus hoje continua bradando dos altos céus, a quem enviarei, a quem eu usarei, a quem eu vou manifestar a minha glória, a quem, através de quem eu vou revelar o meu amor à humanidade, através de quem eu vou revelar a minha glória. Deus continua bradando. Seja sensível à voz de Deus, se coloque diante de Deus, diga para Deus, Senhor, eu estou ouvindo o seu chamado. Deus, eu estou ouvindo que você está precisando de pessoas para usar nessa terra. Eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, eu me coloco à sua disposição. Deixa Deus te usar. Não importa quem você era, o que você fez no passado, isso não é impedimento para Deus trabalhar na sua vida, nem usar você como instrumento nessa terra. Você já entendeu, você não tem argumento
contra o chamado de Deus mais. Você já entendeu neste momento que o Espírito Santo, ele conhece, ele sabe tudo a seu respeito, conhece seus erros, suas falhas, seus defeitos, seus pecados. Ele conhece tudo, conhece as suas impurezas, mas ele hoje te toma pela tua mão, ele te leva até o encontro com Deus, e nesse encontro com Deus você vai ter a oportunidade de contemplar quem é Deus, contemplar a grandeza de Deus, contemplar esse Deus que perdoa, esse Deus que limpa, esse Deus que sara, esse Deus que chama, esse Deus que conhece os nossos erros e pecados, e mesmo assim ele nos chama para estar na tua presença, para ser cheios da presença dele. E nesse encontro você vai ter a oportunidade de reconhecer quem você é, de confessar os seus pecados, as suas falhas, e dar oportunidade para Deus te limpar, te purificar, te transformar e usar você nessa terra como instrumento dele. Isaías foi levantado como profeta para as nações. Deus quer te levantar para algo nessa terra. Talvez um profeta dentro da sua casa, talvez na sua igreja, no seu trabalho. Deus quer te usar como instrumento. Deus precisa de você. Deus quer você. Deus quer você. Ele te conhece no íntimo, ele te fez. Ouça a voz do Senhor, diga para ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer ter sua vida transformada, como Isaías teve? Você quer ter sua vida transformada? Observe a glória de Deus, reconheça e abandone os seus pecados, se envolva com a glória de Deus e se disponha a fazer a vontade de Deus. Amém? Ouça a voz do Senhor te chamando. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz em nome de Jesus.